Projeto científico na área, e esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai tratar aí das propriedades dos combustíveis. E para iniciar logo de cara a gente vai ver a propriedade de explosão. Qual será que explode mais fácil, o álcool ou será que é a gasolina? E aí, para desvendar essa questão e reproduzir essa questão, a gente vai fazer uma câmara de explosão usando uma garrafa PET. Então já dá aquela curtida legal no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal que a aula vai ser bombástica. Vem comigo. Muito bem, pessoal, pronto para testar aqui a capacidade de explosão dos combustíveis. E nossa câmara de combustão vai ser uma garrafa PET. É aqui que a gente vai fazer a mistura do ar com o vapor de combustível para tentar fazer a explosão. Na tampinha dela eu fiz um pequeno buraco, que é onde eu vou fazer ignição, colocar fogo, e também por onde vai ter um espaço para sair essa expansão dos gases e, se possível, lançar essa garrafa PET para longe. Nós vamos fazer o teste, então, primeiramente com a gasolina. Para isso eu colocar um pouquinho de gasolina e eu vou colocar bastante vapor e fazer com que esse vapor misture com o oxigênio que vem aqui do ambiente. Então a gente cria a nossa bomba de gasolina. O excesso eu vou tirar da garrafa. Vamos ver se a gasolina explode tão facilmente assim. Ao que me parece, a gasolina, para ela explodir, ela precisa ter algum tipo de compressão. A gasolina é um derivado de petróleo com moléculas conhecidas como hidrocarbonetos, que são moléculas feitas apenas do elemento carbono e hidrogênio. Na verdade, a gasolina é uma fração do petróleo, com moléculas até 10 átomos de carbono. Por isso ela tem uma volatilidade que vai variar bastante, começando a partir dos 35 graus. É um combustível bem volátil. O seu limite de inflamabilidade, que seria a proporção de combustível no ar para que se possa ocorrer uma explosão, isso na presença de uma fonte de ignição, é entre 1,5% e 7,5%. É um limite baixo, já dando uma ideia de que ela não é tão facilmente explosiva, pelo menos quando não é comprimida. No motor, para que ocorra a explosão, é necessário 15 partes de ar para uma de combustível. Essa quantidade grande de ar nos mostra que a gasolina ela é bem rentável, em termos de volume. Nós vamos fazer com o álcool agora. Eu vou colocar aqui uma quantidade de álcool dentro da garrafa. E a ideia é criar bastante vapor. Vapor de álcool. Então eu vou ficar apertando e soltando a garrafa. Uma grande quantidade de vapor de álcool. E ao mesmo tempo eu misturo com o ar. Quando eu aperto a garrafa, eu sinto ela esfriar. Isso é um resultado da expansão dos gases. Então isso é um bom sinal. Como só quem explode é a mistura do vapor do combustível com ar, esse excesso de álcool aqui eu vou tirar. E agora sim já pode dar ignição na garrafa. E lá vai. Uma coisa que eu percebi é que ela está muito leve, então ela está meio rodopiando, não está indo reto como eu queria. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar um pezinho na ponta dela, para ver que a gente consegue concentrar toda essa energia potencial aí e fazer ela literalmente voar. Vamos tentar. Agora eu coloquei uma porca para dar peso aqui e ainda vou colocar essa outra metade da garrafa para aumentar a aerodinâmica. Agora sim ela vai virar um foguete.
Já o álcool, ou melhor dizendo, o etanol, é um solvente orgânico, produzido a partir da fermentação de açúcares, principalmente da cana-de-açúcar aqui no Brasil. É uma molécula que tem apenas 2 carbonos, uma molécula bem menor, e com um grupo OH que confere a ela a função álcool. Ela é menos volátil do que a gasolina, tendo seu ponto de ebulição em 78 graus Celsius. No entanto, o seu limite de inflamabilidade é uma faixa maior, sendo no mínimo 3,5% e 15%, já dando uma ideia de que ele pode ser mais explosivo do que a própria gasolina. No carro, a proporção de ar e de combustível injetada é de 9:1, mostrando que ele é menos rentável em termos de volume do que a própria gasolina. Agora, para complementar o teste, eu vou usar aqui uma substância que é parente, vamos dizer assim, da gasolina, que é o pentano, que é uma das frações do petróleo. Essa substância ela é bem volátil. Eu nunca fiz, e espero que o resultado seja legal. Ela é tão volátil, pessoal, que a garrafa está quase congelada na minha mão. Não vou nem ajudar muito. Confesso que eu estou com um pouco de medo. Não é que ela não explodiu? Já o pentano, ele também é um derivado de petróleo, mas ele é uma substância pura. Ele é um hidrocarboneto com 5 carbonos, a primeira fração do petróleo líquida. Por isso ele é muito volátil, tendo seu ponto de ebulição por volta de 36 graus Celsius. Ou seja, é só abrir o frasco que ele praticamente volatiliza na hora. O limite de inflamabilidade ele fica muito parecido com o da gasolina. Então ele precisa de uma massa de ar muito grande para explodir, talvez por isso que a gente não conseguiu fazer a explosão. Mas não se engane, como você viu, ele é altamente inflamável, ele pega fogo no ar. E pode ser usado até como combustível de lamparina. Para a gente concluir o nosso teste, vamos fazer com butanol. O butanol ele é um álcool que ele é parente do etanol e ele já foi estudado para se transformar em combustível. Então, vamos ver se com o butanol a gente vai ter um resultado um pouquinho melhor. Já o butanol é considerado um biocombustível. Ele pode ser produzido através da fermentação da celulose por bactérias. Ele é um álcool que tem 4 carbonos, então ele já é uma molécula bem maior. E por isso ele é menos volátil, tendo seu ponto de ebulição em torno de 117 graus Celsius. No entanto, o seu limite de inflamabilidade, ele até fica parecido com o do álcool, um pouquinho menor, mostrando que ele pode ser potencialmente explosivo. E o melhor ainda é que a proporção de combustível ao ar dentro do motor fica em torno de 11:1, o que também é muito parecido com a própria gasolina. Então ele vem sendo estudado como um combustível alternativo que se pode ser implementado num carro a gasolina sem que haja grandes modificações. O motor do carro ele funciona com base na movimentação de um pistão que corre dentro de um cilindro. É esse movimento que vai transformar em energia cinética para mover as rodas do carro. Ele funciona em 4 tempos. Na primeira etapa, esse cilindro sobe e aí ocorre a injeção da mistura de ar combustível. Depois ele comprime essa mistura numa segunda etapa e numa terceira faísca vai dar ignição para que ocorra a explosão. E na explosão ocorre a 4ª etapa. Na verdade, são 4 cilindros ou 3, agora com os motores mais modernos, que atuam aí harmonicamente, vamos dizer assim. Quando ele ocorre a injeção da mistura ar-combustível, no ar há 21% de oxigênio, então para cada combustível há uma proporção diferente dessa mistura. No caso da gasolina, a proporção é de 15 partes de ar para 1 de gasolina. No caso do álcool, é de 9 partes de ar para 1 de álcool. Então, como tem uma massa maior de ar, você acaba gastando menos combustível ali com a questão da gasolina, e você percebe isso aí no rendimento quilômetro por litro. Na fase da compressão, alguns combustíveis, como a gasolina sem adição de aditivos, acabam que explodindo antes do momento exato. Antes mesmo até da vela da faísca para ocorrer a ignição. E isso acaba que prejudicando o motor. Provavelmente danificando até quase que permanentemente o motor. Aí os técnicos dizem que começa a bater pino. Por isso a gasolina brasileira é adicionado o etanol.
O etanol ele funciona ali, entre outras coisas, como um antidetonante. Ele impede que a gasolina exploda antes da hora e faça com que ela exploda no momento certo e evitando esse tipo de coisa. Na gasolina brasileira, isso varia durante ali o período, mas ele é adicionado entre 20% a 27% de álcool, com várias razões, né? Até para baratear o preço da gasolina. Alguns países, como os Estados Unidos, colocam outros tipos de aditivos, então não vai o álcool ali na gasolina. Essa resistência de compressão para que ele detone antes da hora, ela é medida em octanagem. Isso porque existe um derivado do petróleo chamado isoctano, que ele teria ali uma eficiência ideal para o funcionamento do motor. Aí para o isoctano é atribuído o valor de octanagem 100. A gasolina brasileira com a adição de álcool, ela tem uma octanagem de 85, enquanto a americana com outros aditivos chega a 93. Já o álcool, o índice de octanagem do álcool é de 105. Ele é maior, então ele dá mais eficiência na explosão, dá mais torque para o carro. Por isso que quando você anda com um carro a gasolina e quando você anda com um carro a álcool, o carro a álcool ele acaba tendo um desempenho em termos de potência maior, embora ele consuma mais. Então se o seu carro ali faz 100 cavalos de potência a gasolina, no álcool ele vai fazer 15% mais ou menos a mais, em torno de 115. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo aí sobre combustíveis. Terão outros. Então já dá aquela curtida, não esqueça de se inscrever e até mais.